Fala, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Estamos no segundo episódio do FalaCast. Hoje nós vamos dar continuidade e eu gostaria sempre de receber pessoas aqui que vão compartilhar das suas experiências com Deus e aquilo que Deus tem feito em sua vida ou até mesmo através da sua vida nas demais pessoas. Pessoas que são influentes, pessoas que têm influência na sociedade e que Deus tem tirado do anonimato e feito algo sobrenatural mediante a sua palavra. Hoje recebo nada mais, nada menos do que o meu professor de teologia, Douglas Scarpa. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por o senhor estar aqui cooperando com a gente. Eric Marques, é um prazer estar aqui no nosso FalaCast. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida daqueles que estão assistindo e que Deus possa abençoar esse projeto tão profundo, tão lindo e tão rico em conhecimento. Maravilha, amém. Eu conheço pouco, né? Mas o que eu acho que eu mais conheço é que o senhor domina muito bem a teologia, o estudo da palavra de Deus. Pessoalmente, sei poucas coisas, senhor. Quantos anos o senhor tem? É você, né? Posso chamar de você? Sim, fica à vontade. Quantos anos você tem? Como começou o seu ministério? Você, pelo que eu sei, é carioca, é isso mesmo? É isso mesmo, olha só, vou fazer esse ano de 2025, 37 anos. Olha, eu fico agarrado no 35. Eu achei que ia fazer 30 ainda. Não, 37 anos. 37 anos. As pessoas me perguntam qual a sua idade, eu fico agarrado no 35. Não, agora é 37. E assim, eu nasci no lar evangélico, na Assembleia de Deus Central de Três Rios. Tive ali a educação cristã com os meus pais, os primeiros passos de escola bíblica dominical, de aprender mais, me empolgava sempre em ouvir mensagens bíblicas. Só que ao decorrer do tempo, na minha adolescência, eu fui aquele crente que quer dar uma voltinha no mundo para ver como que... Te entendo. Sabe como é que é, né? Só que assim, não agregou nada e eu era aquele crente que estava no mundo medroso. Às vezes eu ia numa festa mundana, eu ficava com medo de Jesus voltar e eu ficar. Então assim, nunca tive aquele prazer de se entregar totalmente, mas sempre com aquele medo e com aquela semente plantada no coração, né? Até que no meio do percurso, na minha juventude, eu sempre indo na igreja, mas também curtindo as coisas do mundo, até que eu tive um encontro com Deus. Tive um encontro com Deus lá para os meus 23 anos de idade, 23, 24, que aí definitivamente eu me posicionei diante de Deus em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Maravilha. E qual o momento ali que você falou, vou dedicar mais a palavra aqui, quero me tornar professor? Isso foi uma consequência? Como que foi? Então, aí a partir desse momento que eu me posicionei, eu tive algumas oportunidades de liderar jovens. Então, liderando jovens, eu e o meu primo em uma congregação, e eu senti a necessidade de aprender mais para poder ministrar para os jovens, para poder ensiná-los. Em vários retiros que nós tínhamos, finais de semana que nós íamos para alguns lugares, eu via a necessidade. Então eu comecei a ler a Bíblia. O primeiro passo foi ler a Bíblia. Depois de ler a Bíblia, eu comecei a despertar por meio de alguns vídeos no YouTube, por meio de alguns livros também, até indicação de pastores, eu comecei a despertar para a teologia. Então, assim, o start ele se deu na minha conversão de fato, no novo nascimento, e quando eu vi que era necessário eu me qualificar, porque eu era jovem e também líder de jovens, se qualificar para poder passar um bom conteúdo para os jovens dali. Maravilha. Eu fiz a apresentação e não falei um detalhe que eu pensei. Falei, criei o roteiro na minha cabeça, chegou na hora eu não falei. O professor Douglas também é o editor de vídeos, é o que cuida das redes sociais do pastor Elias Torralbo, certo? E qual momento que isso aconteceu? Quando o senhor conheceu o pastor Elias ali? Como que foi fazer esse trabalho na rede social para ele? Então, aí, liderando jovens, trabalhando, aí sabíamos do pastor Elias, porque ele morava numa cidade. Eu morava em Três Rios, no Rio de Janeiro, e ele em Paraíba,
ajudava o sogro dele, e nós tínhamos informações do pastor Elias, pregador dos Gideões, e ele tinha um seminário lá. Em 2015, depois de eu começar a estudar, buscar mais da palavra de Deus, em 2015 eu fui para lá para estudar com ele. Então eu estudei um período lá com ele, depois voltei para minha cidade e aí conheci ele, mesmo que de longe. Aí em 2017 nós tivemos uma grande amizade, porque ele foi para minha cidade, ele saiu da cidade de Paraíba para minha cidade para poder plantar um seminário. Nisso eu voltei para o seminário para estudar com ele, para aprender com ele novamente. Falei, bom, tá mais perto agora, porque eu atravessava coisa de 25 a 30 quilômetros toda segunda-feira para estudar com ele. Aí já na minha cidade, falei, agora eu vou novamente fazer uma reciclagem teológica. Maravilha. E nisso eu já tinha entrado num bacharel em teologia. Já estava fazendo bacharel em teologia em uma igreja de uma amiga, uma professora em teologia, o nome dela é chamada Persida Couto, e ela é mestre em teologia, e ela que me despertou para estudar o bacharel, para se aprofundar mais. Uma teóloga de qualidade. E ela me incentivou a estudar o bacharel, e nisso eu fui para também estudar com o pastor Elias, porque eu estava numa sede de conhecer mais e aprender mais. Aí ajudando ele, auxiliando, mais do que estudando, ia lá, desligava os equipamentos dele, colocava os equipamentos na bolsa e depois levava para o carro dele. A gente começou a conversar, despertar uma grande amizade. Isso foi em 2017. Quando foi 2019, ele veio para São Paulo a convite dos pastores, pastor Zé Wellington, pastor Arthur Júnior, para assumir a FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, em 2019, janeiro. Quando foi em junho, eu vim visitar ele e ele me chamou para estar aqui o auxiliando. Maravilha. Mas eu comecei auxiliando o pastor Elias lá no Rio de Janeiro, e ele me trouxe aqui e continuei. Aí hoje eu trabalho junto com ele na FAESP, faço as edições do Instagram e das aulas que ele está sempre lançando. Então foi de forma despretensiosa, então. Totalmente. Isso, então aquilo que Deus já tinha reservado para você, realmente te alcançou, né? Isso aí. Vi que você defende algumas teses. Posso afirmar que Fica à vontade. São teses. E quem que é Deus? Muitas pessoas hoje em dia definem Deus, e outras desconhecem. E qual que é a definição que o professor Douglas tem para nós? Então, é difícil, né, uma definição de Deus, porque Deus ele é supremo, Deus ele é absoluto, Deus é transcendente, ele é aquilo que Paulo fala que habita em luz inacessível, ou seja, que homem nenhum pode acessar esse local onde Deus está devido à sua grandeza. Nós vamos ver lá em Apocalipse 4 e 5 que quando João ele acessa a sala do trono de Deus, ele não consegue acessar o rosto de Deus. Ele descreve que havia muitas coisas. Quando ele vai descrever o rosto de Deus, ele começa a pontuar várias pedras preciosas e brilhantes que se tem na terra para ele tentar arranhar um pouquinho do céu, para tentar compreender quem de fato é, mas em sua totalidade é muito difícil. Então nós temos o quê? Assim como a teologia, ela nos mostra, ela revela a nós alguns atributos do próprio Deus para que nós possamos o conhecê-lo. E existem, né, alguns atributos que ele comunica a nós e aqueles atributos absolutos que somente ele possui. E olhando para esses atributos absolutos que ele somente possui, eu defino que Deus ele é transcendente, Deus não é humano, Deus é soberano. Maravilha. E se eu quero saber quem é Jesus, eu posso olhar para a pessoa de Deus ou posso olhar para Jesus e vou ver Deus? Como que é? Isso. Eu creio que sim, olhando para a pessoa de Jesus, porque Hebreus fala isso, né? Que Jesus é a manifestação exata de Deus. Existe um conceito, existe uma ideia de que nem na eternidade, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós teremos acesso diretamente a Deus devido à sua eternidade, à sua grandeza. Uma linha de pensamento em que muitos defendem isso, porque se nós de fato vermos e definirmos a Deus, ele deixa de ser eterno.
mas em toda a eternidade nós veremos a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a manifestação exata de quem é Deus. Quer saber o que Deus pensa sobre você? Olhe para Jesus. Quer saber o que Deus fala a respeito da sua vida, do seu ministério, do seu chamado? Olha para Jesus. Ele é a manifestação exata da pessoa de Deus, do nosso Deus. Maravilha. E hoje em dia se tem muito adoração. Dizem muito sobre adoração. Eu cresci num meio que era muita oração. Sei que a adoração está envolvida ali, oração, adoração, ok. Mas é assim, de fato de louvores, sabe? Uhum. De você entoar e falar que tá adorando a Deus, tal, porque Deus nos criou para adorar. Deus nos criou para adorar, para adorá-lo. Então, Eu vi o senhor falando lá. Isso é interessante. Sim. É interessante esse conceito, porque assim, eu extraio daquele livro do A.W. Pink sobre os atributos de Deus. E você, querido ouvinte, aquele também que nos assiste, quer conhecer mais a Deus, eu indico esse livro para você iniciar os atributos de Deus de A.W. Pink, para você conhecer de fato quem é Deus, assim, ter, né, um conhecimento da pessoa de Deus. E ali ele fala algo que eu também concordo, que Deus não nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para quê, Douglas? Deus nos criou para outra coisa, e eu vou falar. Mas por que Deus não nos criou para adorá-lo? Porque ele explica isso no seu livro, e é interessante, porque parece-me que Deus é carente de adoração. Sim. Se eu não adorá-lo, eu fico triste. Né? Se ele me criou para adorar, só com esse objetivo, e os anjos adoram, ele é carente de adoração. Sim. E o primeiro dos atributos que A.W. Pink traz para nós é a solidão de Deus. Isso é espantoso. Isso, para nós, Deus, solidão de Deus. Deus estava só, sim. Antes da criação de todas as coisas, dos anjos, dos seres celestes, dos seres humanos, Deus encontrava-se só. Mas não triste e completo em si mesmo. É que as pessoas deduzem que solidão é tristeza. Solidão é tristeza, e não é. Então Deus encontrava-se só, completo em si mesmo, cheio de amor, de alegria, junto com a Trindade Santa. E ele decide o quê? Decide criar seres celestes, seres humanos, todas as outras coisas. Para quê? Para que eles pudessem o adorar, porque ele estava só? Não. Então a tese já nos mostra que ele era completo em si mesmo. Feliz, perfeito. Então ele nos cria para mais do que a adoração, para que nós possamos, como espelho, refletir a glória dele aqui na terra. E como nós podemos refletir a glória dele? Aí sim, adorando, cantando, orando, mas o nosso objetivo central é refletir a imagem de Deus aqui na terra, refletir os atributos que ele mesmo possui. Nós não falamos aqui no começo que tem atributos absolutos que só ele possui: eternidade, onipotência, onisciência, imutabilidade. Quem não muda? Só Deus, porque o ser humano, ele constantemente muda. Mas ele decidiu, por muita graça, compartilhar conosco algum dos atributos: amor, alegria, a paz, a santidade. E quando ele deposita em nós isso, nós estamos refletindo esses atributos que ele também possui, refletindo ele na terra conforme ele é no céu. Se nós somos santos, nós refletimos a santidade dele aqui na terra. Então não é só para cantar, porque tem gente que pensa que a adoração também é só cantar. Eu preciso cantar, e entra em conflito. Eu tenho problema com isso, porque minha voz é de taquara rachada. Imagina se eu entrasse nesse conflito de pensar que a adoração é só cantar ou tocar instrumento. E tem gente que às vezes entra numas crises nisso, né? Não tô cantando, não tô fazendo nada para Deus, não tô adorando, e aí Deus tá cobrando. Já ouvi pessoas falando, Deus tá requerendo. Tá requerendo, porque eu não tô fazendo nada, não tô cantando. Mas mais do que isso, ele quer que você seja um espelho. Se você não está refletindo a ele em nenhuma área da sua vida, porque se fosse somente para adorar, e a adoração aqui é voltada para a mente pós-moderna, é voltada mais para cântico, e quando nós estamos trabalhando?
Sim. Não estamos adorando? E quando nós estamos dormindo? Então, quando eu tenho essa noção de que eu nasci para refletir, para ser um espelho, aí sim, o meu trabalho será uma adoração. Quando eu estiver dormindo, eu estarei glorificando a Deus. Quando eu estiver com a minha família, eu estarei glorificando a Deus. Por quê? Porque mais do que cantar é refletir aquilo que ele é em essência. Por isso que vai cair por terra aí aquelas hipocrisia, né? Que as pessoas às vezes acabam cantando, adorando num final de semana e a semana ela não consegue refletir a glória de Deus. Porque Não ela consegue. entendeu que era só ali o momento de adoração que ela estaria sendo útil ou servindo ou no propósito daquilo que Deus o chamou. E Deus não chamou apenas para um momento de adoração ou apenas adorá-lo, né? Ele chamou muito mais profundo que isso. Mais profundo. É igual aquela oração, uma vez eu fiz uma oração e um dos pastores me corrigiu e nunca mais eu orei dessa forma, porque eu orava assim: Senhor, agora nós entramos em sua presença, no sentido de entrar na presença de Deus, então só quando começaremos o culto? Ele falou para mim: Douglas, não, nós entramos na presença de Deus, de fato, quando nos entregamos a nossa vida por completa a Ele. Aí daí não acaba nunca mais, entramos para nunca mais sair. Porque tem gente que tem essa mania, né, de orar, Senhor, eu entrei na sua presença, então se entrou, daqui a pouco vai sair. Não, se nós tivermos essa consciência que entramos a partir da nossa conversão, então nunca nós sairemos da presença dele e viveremos eternamente com ele, e em todos os lugares que a planta dos nossos pés tocar, ali será um lugar de devoção, de adoração e de glórias ao nome do Senhor. Amém. Maravilha. E o senhor falou que, como professor, né, antes de ser professor, aprendeu com algumas pessoas, teve influência de outras, citou até o nome de uma irmã. E quanto isso é importante na vida do cristão? Ele precisa estar rodeado de pessoas ali para influenciá-lo, para se aproximar ainda mais de Deus? É importante ter pessoas assim ao nosso lado? Totalmente. É assim, eu brinco que eu tive pessoas muito boas para estar ao meu lado. Meus pais foram uma figura principal também para a minha formação. E como professor também, o pastor Elias. Eu lembro que nós morávamos, né, no Rio de Janeiro e às vezes íamos para a capital, porque eu auxiliava ele, iria pregar, e a gente sempre falando de Deus, porque essa é a melhor conversa que se tem, o conhecimento de Deus. E em todas essas conversas informais, a gente vai moldando, vai crescendo. E todas as vezes que ele falava alguma coisa, eu ficava atento, surgia uma dúvida, eu solicitava a ele o quê? Talvez não na hora, mas depois mandava um WhatsApp, uma mensagem para ele solicitando o quê? Um livro. Então, assim, eu comecei a cultivar uma biblioteca na minha casa também por influência de pessoas que conheciam a Deus, que amavam a Deus, que estudavam sobre Deus e que possuía também uma biblioteca. Então, assim, as pessoas que você anda, ela vai influenciar a sua vida. Isso é certo, Verdade. não é? Sim, eu ouvi falar que as 5 pessoas que você mais conversa no WhatsApp, elas são reflexos do que você é. Então, quais são as 5 pessoas que a gente está, né, conversando, Sim. dialogando dia após dia? Então, assim, eu me cerco de pessoas assim, pessoas que amam essa área, a área da teologia, do ensino, da filosofia, da sociologia, do crescimento, para que eu possa também cada vez mais crescer. Então, olhava sempre o pastor Elias, quando ele ia para a cidade, aí antes de partirmos, estava numa cafeteria, sempre com um livro ali. Então, isso foi moldando esse hábito em mim também. Por quê? Porque eu via em pessoas exclusivas esse hábito, eu falei, quero isso aí para mim também. Porque eu não gostava de ler, eu odiava a leitura, né? Eu cresci até num ambiente onde nós não líamos, então. né? Brasileiro. E assim. a partir do momento que eu de fato me converti de verdade, comecei a ler as escrituras, comecei a ler alguns livros, livretinhos, fui gostando, tomando o hábito da leitura, vendo pessoas que a vida delas foram moldadas pela leitura. Então eu comecei a ler também. Isso tem feito a mim um bem. E todas as pessoas que eu, todos os dias, todas as pessoas que eu estou ao redor, sempre influencio por meio da leitura. Maravilha. Professor, nós estamos caminhando para a reta final já.
É bem rápido, mas acredito bem objetivo e enriquecedor. Eu deixo o convite para retornar, viu? Para que a gente possa falar de outros assuntos e edificar a vida das pessoas através do seu rico conhecimento. E onde encontro? Tem cursos que o senhor tem pela internet, canal no YouTube? Eric, eu tenho sim canal, você pode encontrar no YouTube, Professor Douglas Scarpe ou Douglas Scarpe, você vai encontrar aí as redes sociais também. E inclusive, em algumas semanas eu estarei lançando um e-book. Eu Maravilha. escrevi, tenho me dedicado aí das 6 às 9 da manhã todo dia, tenho estudado pela manhã, tenho me dedicado na escrita e eu estou assim, reta final. Falta aí coisa de 10% para eu deixar o conteúdo já pronto. E tô abordando sobre a liderança de Paulo. Então, Perfeito. como que a liderança de Paulo ela serve como exemplo para as nossas lideranças? Hoje eu estava escrevendo, né, sobre a liderança de Paulo e a influência de Paulo na gestão do tempo. Como que Paulo desenvolveu esse gerir do tempo? Como que nós precisamos cuidar do nosso tempo agora, porque ele é um reflexo da eternidade. Dentro desse tempo presente é que nós herdaremos a eternidade. Porque é aqui nesse tempo que nós vamos ter que fazer o quê? Aceitar Jesus como Salvador. Isso aqui é apenas um princípio, é apenas a gota de um oceano daquilo que está esperando para nós. Que muito bom. Porque hoje em dia nós estamos num período onde as pessoas dizem não ter tempo. Aqueles que estão vivendo estão ansiosos, né? Por o tempo que não chegou, preso num passado, né? Muito pertinente, muito bom. Muito legal. E assim, eu fiz alguns estudos ali, a quantidade de vezes que a gente acessa a internet. Então, às vezes, tem crente que acessa a internet, fica na internet 6 horas por dia. Isso por mês, por semana, dá uma quantidade exorbitante. Por mês, mais de 180 horas. Por ano, 2.000 e pouco. Imagina só você investir 2.000 e poucas horas nas escrituras, em um curso, em um crescimento. Porque às vezes fica somente na internet não para trabalhar, né? Porque a gente sabe que hoje a internet é uma ferramenta, mas só para ficar scrollando, vendo os stories. E isso tudo, tem uma frase, né, que hoje eu estava refletindo, do John Piper, que ele fala que diante de Deus, na hora do nosso julgamento, o celular será a maior testemunha que nós teremos de que nós não tivemos tempo de verdade para Deus. Ele vai testemunhar a esse favor que nós não tivemos tempo porque dedicamos o nosso tempo única e exclusivamente ao celular. Maravilha. Muito obrigado por senhor ter vindo. Você que está aqui até agora, esse momento, inscreva-se no canal. Você que não é inscrito ainda, veio através do professor Douglas, inscreva-se no canal. Acompanhe nas redes sociais, tem o Instagram para você ver alguns cortes, alguns trechos das entrevistas, ver bastidores daqui do que é produzido. Se tiver sugestão também de alguém para vir aqui bater um papo, o espaço está aberto para que a gente possa conversar e dialogar. Professor, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Obrigado eu. Deus abençoe toda a minha satisfação. Muito obrigado. Show? Que enriquecedor, muito pouco tempo, hein? Foi.